Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Vamos saber tudo sobre lanche na rua. Ainda é baixa a procura pela biometria para as eleições. Pescado teve aumento de preço. Paraenses, mesmo com dívidas, garantem compras. Vamos conhecer o trabalho social da paróquia de São Francisco Xavier. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O parto prematuro é uma realidade de muitas mulheres. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que 15 milhões de bebês nascem antes do tempo por ano no mundo. Pequenos, frágeis e com ampla necessidade de cuidados. Assim são os bebês que nascem prematuramente. Vários são os motivos que levam à antecipação dos partos. Bom, os fatores de risco são muitos, né? Dentre eles, nós podemos destacar a idade materna. Então, assim, a gravidez na adolescência realmente é um risco muito grande para o nascimento do parto prematuro. As mães também com a idade acima de 40 anos também são um risco grande para o nascimento do prematuro. Outros fatores relacionados à mãe com a obesidade, com hipertensão, com diabetes, com um pré-natal que não é bem feito, então são fatores de risco para que a gente possa ter. E a gente sabe também que as gestações de gemelares, né, quanto mais maior número de crianças, maior é a chance do risco do parto prematuro. O acompanhamento médico é essencial para evitar o nascimento precoce das crianças e fundamental para tratar a saúde neonatal. O mais importante é que assim que essa mãe identifique que ela esteja gestante, ela inicie o pré-natal o mais precoce possível. E acompanhamento com a equipe multidisciplinar, né, principalmente fazer os exames, as sorologias para identificar a toxoplasmose, as doenças mais graves que a gente possa estar prevenindo e tratando a gestante para que evite consequência para o seu bebê. Sorologias para toxoplasmose, para citomegalovirose, a pesquisa também do HIV, do HTLV. Então, são vários exames, fora a rotina, investigar como é que está a glicemia dessa mãe, como é que está a questão clínica mesmo, né, de hipertensão, fazer todos os controles. Então, quanto mais cedo essa mãe iniciar o pré-natal, menores são os riscos desse bebê ter algum problema futuro ou então até mesmo nascimento prematuro. No Brasil, mais de 12% dos nascimentos acontecem antes das gestações completarem 27 semanas. Isso significa que 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos. A gravidez de gêmeos também é um dos fatores para um parto acelerado. Foi uma gravidez já de risco mesmo, o médico já tinha me avisado, já tinha conversado comigo, pedia sempre para eu repousar, eu já estava de licença saúde quando eu tive dor para tê-las, mas assim, eu repito que elas nasceram prematuramente, né, aos olhos humanos, mas elas nasceram no tempo certo, porque eu creio que Deus permitiu que elas viessem nesse tempo, nesse dia. Então, para mim, assim, foi tudo muito difícil. A minha gravidez foi muito difícil. Outra condição para o nascimento precoce é a idade. O ideal é que a mulher engravide depois dos 17 anos e antes dos 35. Um dos locais de referência ao atendimento neonatal é a Santa Casa de Misericórdia do Pará. As crianças recebem assistência por meio do método Canguru, certificado pelo Ministério da Saúde como referência estadual. O método Canguru ele acontece em 3 momentos. O primeiro momento é justamente quando identifica essa gestante de risco, para que a gente já comece a preparar essa família. Todo mundo espera que venha um bebê de 9 meses, um bebê de tempo, bonito, respirando bem, que vai sair de alta para casa. Então, a gente já tem que preparar essa gestante da possibilidade desse neném ter que ficar internado. E quando esse neném nasce, que realmente tem que ir para a unidade neonatal, é feito todo um acompanhamento multiprofissional. Médico, enfermeiro, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para dar uma assistência mais humanizada possível para esta criança. Manifestantes protestaram novamente nesta segunda-feira em Barcarena, no nordeste do Pará, contra os impactos ambientais causados pela multinacional que atua no município. Na semana passada, moradores interditaram 2 vezes a rodovia da Integração.
um dos principais acessos às fábricas que ficam em Vila do Conde. Nesta segunda-feira, um grupo ocupou a entrada da sede da Prefeitura de Barcarena. A manifestação foi pacífica, mas impediu a entrada de servidores no prédio desde o início da manhã. Outro grupo de manifestantes interditou a rodovia Transalumínio, que dá acesso a Albrás, Alunorte e ao porto da CDP. Os protestos são organizados pelo movimento que pede indenização aos moradores atingidos pelos danos ambientais causados pela empresa. A Prefeitura de Barcarena informou que não vai se manifestar sobre o assunto por enquanto, mas disse que o prefeito está disposto a dialogar e ajudar na garantia de direitos das famílias afetadas pelos problemas apresentados por eles. O Departamento de Vigilância da Prefeitura aumentou o efetivo no local para manter a ordem e a segurança patrimonial. A pressa do dia a dia tem feito muitas pessoas recorrerem ao consumo de lanches de rua. Eles são considerados de baixo custo e acessível, mas a ingestão frequente destes tipos de alimentos podem causar transtornos ao organismo dos consumidores e ainda provocar doenças. A pressa e a correria do dia a dia levam inúmeros brasileiros a consumirem alimentos vendidos na rua. É, mais fácil acesso, né? Assim. Embora sejam lanches rápidos e de fácil acesso, esses alimentos podem interferir de forma negativa na vida das pessoas. Na verdade, os lanches interferem de forma muitas vezes negativa. Quando essa pessoa tem essa frequência alimentar errada, ela pode estar desenvolvendo algumas patologias e algumas complicações. Então é importante que a gente tenha consciência de levar de casa o nosso alimento sempre que possível. O consumo excessivo de lanches de rua pode desencadear uma série de doenças a curto e a longos prazos. A curto prazo, a gente pode ter as intoxicações alimentares, que não são coisas simples, mas também a gente pode desenvolver no futuro quadros de diabetes, problemas de gastrite, refluxo ou até hipertensão. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são uma puxa a outra, então aumenta aí o peso e acaba levando a um quadro de obesidade também. Substituir os lanches de rua por opções mais saudáveis é uma das alternativas. Hoje, com a vida corrida que nós temos, é importante que a gente possa se organizar. Então a substituição é necessária e é prática muitas vezes. Substituir por sanduíches naturais, ou então frutas, até mesmo o nosso açaí, que é da nossa região, se for consumido de forma moderada e comprado em um lugar seguro, pode ser uma boa alternativa para substituir esses lanches. Muitas pessoas substituem o almoço por esses alimentos, o que não é o ideal. Às vezes sim, às vezes não. Porque não dá tempo de almoçar? Não dá tempo, muita correria. Aí é pouco tempo. Eles não deveriam. O ideal é que não se substitua o almoço por esses lanches, uma vez que eles não são nutricionalmente adequados para suprir as nossas necessidades e também porque eles podem gerar o ciclo da fome. Uma vez que a gente come muitas calorias vazias, muitos carboidratos, a gente acaba aí não ficando saciado e não suprindo a nossa demanda nutricional. E ainda falando em alimentos, as frituras são temidas por muitas pessoas pelo mal que fazem para a saúde. Mas o certo é que muitas delas não conseguem retirá-las das suas vidas. Tudo porque as opções de pratos, guloseimas e petiscos estão disponíveis em todos os lugares. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as frituras, seus males e benefícios, assim como quem deve ou não ingerir gorduras e as quantidades indicadas. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente possa tirar algumas dúvidas sobre qual a melhor maneira de ingerir os alimentos, aqui ao meu lado está a nutricionista Luciana Rodrigues, para falar para a gente sobre essas frituras, que são geralmente as principais formas aí de consumir os alimentos utilizados pelos brasileiros. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é o 988023444. Luciana, eu acho que a gente pode começar entendendo o que é essa fritura, né? O que é fritar um alimento? A fritura é um tipo de preparação, né? Mas a gente está falando da fritura, preparação e o alimento que está sendo preparado. Então, normalmente, essa fritura vem com óleo,
tá? Um custo-benefício de um óleo em que restaurantes podem estar fazendo essa fritura, normalmente é um óleo que não é tão saudável e a gente já está imaginando aquela fritura uma coxinha. Então vem o óleo, vem a farinha, vem o recheio. Então, generalizando, a gente pode dizer que a fritura ela não é saudável, porque não vem só o óleo em si, vem aquele alimento, vem todo aquele recheio e os nossos padrões alimentares hoje em dia estão mudando. Então, não é um simples alimento, a gente sabe que hoje em dia eles estão realmente mais com essa quantidade de óleo. Então, às vezes é um próprio café da manhã, antes de dormir ainda ter uma outra fritura, acaba que o excesso também não é interessante. E justamente, o que é essa fritura, que mal isso traz para dentro do nosso organismo? O excesso do óleo, que a gente pode dizer que é a gordura, né? Ele pode estar entupindo as nossas artérias, tá? Esse entupimento, o que quer dizer? É um acúmulo de gordura. Então, pode prejudicar doenças cardiovasculares, como hipertensão, tá? Pode ocasionar também um infarto, que já é uma consequência dessa doença cardiovascular. Então, é tudo um controle mesmo deste consumo. Mas, por um outro lado, tem a boa notícia, que existem as gorduras boas, que podem estar amenizando essa situação. Agora, doutora, existem pessoas que utilizam aquelas panelas, frigideiras antiaderentes para não utilizar esse óleo. Fritar o alimento sem a utilização de óleo, pode? Pode, é recomendado na verdade. Hoje em dia as nossas condutas, né, são essas. Frite em uma frigideira antiaderente, em que vá pouco óleo, não tem problema. Um azeite extra virgem, as pessoas até comentam, poxa, mas se eu fritar não vai perder uma propriedade? Sim, relativamente pode perder, mas se for para comparar um óleo de cozinha, de girassol, de soja, ainda assim o azeite é o mais recomendado. E maneirar, né, equilibrar nessa quantidade. E isso é o mais importante. A gente está falando do óleo, mas na hora de fritar, pessoas que utilizam outros tipos de gorduras, como manteigas, até gordura animal, são alternativas boas ou não? Tudo gordura, né? Então, assim, a gente está falando de óleo, a gente está falando de fritura, a gente está falando de gordura. Então, é o equilíbrio. Eu acho que a gente tem que também pensar em outras possibilidades, em outras alternativas. Certo. Quais seriam algumas dessas alternativas, doutora? Uma delas a gente comentou que são as panelas, né? São as frigideiras antiaderentes, então que a gente utiliza ou pelo menos reduz essa quantidade de óleo, tá? Outras é fazer a substituição da própria gordura, aquela gordura que foi para fritura, que não faz bem, por uma gordura saudável. Fontes, abacate, castanhas, nozes, a gente pode estar preparando também com essas fontes de gordura boas. Quem deseja emagrecer tem que excluir a fritura da vida? Fritura sim, é o recomendado, tá? Porque a gente pode falar assim, olha, então frite com óleo de coco, né? Que é um alimento, enfim, que está na moda. Mas eu acho que o custo-benefício não é interessante. Não dá para a gente seguir esse padrão alimentar a longo prazo. Então, a sugestão é evitar a fritura sim, o dia a dia sim. E justamente, a senhora falou do nosso dia a dia, pessoas que geralmente fazem alimentação na rua, ela tem como ter uma alternativa de não ingerir essas comidas mais fritas? O que ela pode fazer? Vem a substituição, vem toda uma programação de a gente levar lanches de casa, tá? Aí vem a reeducação alimentar, a gente sabe que a praticidade hoje em dia, né, é o que a gente procura, mas existem alimentos saudáveis, a fruta. Um lanche, um intervalo, ao invés de ser um salgado frito, já poderia ser em substituição como a fruta, a própria gordura boa, então levar castanhas, o próprio abacate, ter um pouquinho também de consciência dessa mudança alimentar. A gente tem uma dúvida a respeito dos peixes. Existem peixes que eles também contêm muita gordura. Nesse caso, doutora, é recomendado que se possa fazer a ingestão indiscriminada ou não? Não, a sugestão seria uma vez ao dia, se for consumir, né, naquele dia, e a periodicidade seria uma vez por semana. Então você fez o consumo diário uma vez e espera a próxima semana para estar consumindo. Mas existem os peixes saudáveis, né, que são os peixes mais magros. A gente pode fazer o consumo deles a cada 2 vezes na semana.
Essas frituras que vêm trazendo esses excessos de gordura, elas podem aí contribuir para esse aumento de colesterol, de pressão arterial? Sem dúvida, risco, né? As gorduras são riscos cardiovasculares, as gorduras aumentam o colesterol, porque elas estão sendo fritas, tá? Junto com a gordura, como eu disse, o próprio alimento, como tem a farinha em si, aumenta o triglicerídeo e começa toda aquela cascata das doenças crônicas, né? Aumentando a pressão, a gente aumenta os riscos cardiovasculares, aumentando o consumo de farinha, a gente aumenta o risco de desenvolver diabetes, então tem que ter um cuidado alimentar para não desenvolver essas doenças. E justamente, doutora, qual seria o conselho para dentro de casa? Além dessa questão das panelas antiaderentes, seria realmente como uma dona de casa pode substituir aquele bife de todo dia, aquela alimentação que ela é acostumada a fazer com a manteiga, com o óleo? É a frequência, tá? Então, hoje em dia a gente recomenda o consumo de carne vermelha 2 vezes na semana, apenas no período do almoço. Então, a gente já evitaria repetir esse jantar, tá bom? Essa seria a sugestão. E para a gente finalizar, você pode dar uma dica para as pessoas que almoçam fora de casa, não tem como levar uma quentinha, então se alimentam geralmente em buffets? O que é interessante? Olhar o que tem. Porque normalmente a gente tem aquele costume de já entrar na fila, né? Então vai pegando o que vai aparecendo, raciocinar um pouquinho. Olha ali, tem a opção do peixe, esse peixe está grelhado. Ah, mas ontem eu comi aquela carne vermelha, então hoje eu vou no peixe. A salada, poxa, eu não tenho o costume de consumir salada? Olha o que tem ali, vê se gostou, né? Aguça esse paladar. Então a gente diz que também a visão, né? Os sentidos podem estar aguçando essa nossa estratégia alimentar. Então fica a dica da gente olhar antes o que tem e pensar, não, eu quero realmente escolher esse que é mais saudável, eu vou evitar esse tipo de gordura porque eu estou achando que eu estou exagerando no meu dia a dia. É aquela consciência. E doutora, sempre que puder substituir a fritura pelo grelhado? Sim, é o recomendado, tá? Evitar mesmo a fritura, só em casos em que não há opção, a gente sempre vai dar preferência para o grelhado. Tá. E as carnes mais magras, né, em geral. Com certeza, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem para a gente, o nosso número do WhatsApp é o 98802-3444. A doutora Luciana Rodrigues responde e a gente encaminha para você. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana. Os paraenses que gostam de pescados irão pagar mais caro pelo produto. Ele teve alta de 1,8% nos últimos 11 meses, pesquisa divulgada pelo DIEESE. A pesquisa realizada com o pescado comercializado em mercados de Belém apresentou alta acima da inflação nos primeiros 11 meses deste ano. Os maiores reajustes foram encontrados nos preços da arraia, sarda e traíra. Segundo o estudo, de janeiro a novembro, os maiores reajustes foram verificados nos preços da arraia, 34,43%, a sarda, 33,2%, traíra, 31,67% e a serra, com 28,69%. Na correria do final de ano, os eleitores de Belém estão deixando de lado as obrigações eleitorais. O mês de dezembro registrou queda de cerca de 40% no número de pessoas à procura do cadastramento biométrico. Esse era o movimento de um dos postos de atendimento do TRE em junho deste ano. E agora, em dezembro, com o ano chegando ao fim, o mesmo posto está assim. Talvez pelo período, né? Talvez por conta de a gente termos começado esse processo de cadastramento há um certo tempo, né? Então vai caindo um pouco no esquecimento do eleitor. Tá? Então a procura, efetivamente, realmente diminuiu. Tá? E o nosso prazo já está praticamente se esgotando. Mais de 470 mil eleitores de Belém ainda não fizeram cadastramento biométrico. O procedimento é obrigatório, até porque as eleições 2018 na capital serão via biometria. O problema para aqueles eleitores que não comparecerem, né, pode ter problemas na sua irregularidade com CPF, né, problemas em matricular em instituição de ensino superior, abertura de conta bancária, mas acima de tudo o eleitor vai deixar de ter a oportunidade de votar nas eleições do ano que vem, né, e decidir o futuro do nosso país.
Este é o posto São Francisco, um dos 9 postos de atendimento para o cadastro biométrico. Este espaço tem capacidade para atender cerca de 400 pessoas por dia. Mas, nesta segunda-feira de dezembro, já são 4h35 da tarde. O posto fecha às 5 horas e até agora só passaram 103 eleitores. E por falar em tempo, o tempo está acabando. Faltam apenas 3 meses para o prazo final. E a preocupação do tribunal é que os eleitores deixem para a última hora e acabem enfrentando filas. Os eleitores comparecendo aos postos vão ficar realmente surpresos. Infelizmente a procura está muito baixa, o atendimento não demora, é muito rápido, é muito simples, tá? Basta a pessoa comparecer munida dos seus documentos de identificação com foto, né? Documento e um comprovante de residência. Tá? O atendimento realmente é bem rápido. O cadastro biométrico está sendo realizado em 9 postos de atendimento, podendo ser agendado ou por demanda espontânea. O prazo acaba no dia 24 de março de 2018, tá? E eles podem fazer agendar o seu atendimento pela internet, tá? No site da TRE, ou então comparecer a um dos postos que nós temos de livre demanda. Tá? Nós temos na UFPA, no bairro do Guamá, temos no Galpão 10 da CDP e temos na nossa central de atendimento ao eleitor na Pedreira. As empresas têm até esta quarta-feira, dia 20, para pagar a segunda parcela do 13º salário. O valor da parcela é menor que o da primeira. Sobre ela são descontados INSS, Imposto de Renda e Pensão Alimentícia. De acordo com cálculos do DIEESE, o pagamento do 13º salário deve injetar cerca de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O dinheiro vai para o bolso de cerca de 83 milhões de brasileiros, que receberão um rendimento médio de R$ 2.251. Tem direito ao 13º salário todos que têm carteira assinada, como trabalhador doméstico, urbano, rural e avulso. Para ter direito ao pagamento, é preciso ter trabalhado ao menos 15 dias com carteira assinada. Segundo a pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, cerca de 85% dos consumidores devem usar o 13º para pagar dívidas. Esse percentual representa um aumento de 4,94% em relação ao ano passado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Paraenses, mesmo com dívidas, garantem compras. Vamos conhecer o trabalho social da paróquia de São Francisco Xavier. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. Mesmo com a recessão econômica, o movimento nos centros comerciais e shoppings é intenso. Nesta semana que antecede o Natal, então, os consumidores estão aproveitando para fazer as últimas compras do ano. Presentes, roupas novas, decoração natalina, ingredientes para a ceia. São muitos os objetos de desejo do fim de ano. E claro, com o mercado fervendo, a vontade de comprar aumenta. Não pode deixar de dar uma lembrancinha para as crianças e para os filhos, para os parentes, né, mais próximos. Principalmente brinquedo para as crianças, para ela, para as sobrinhas, uma lembrancinha para os pais, para os avós, não pode faltar. 13º nas mãos e as lojas cheias de ofertas e novidades. É difícil resistir às compras de fim de ano. Por isso que o centro comercial e os shoppings ficam assim, lotados. Por isso é preciso ter cuidado para não se endividar. O cuidado principal é se planejar, né? Planejar e procurar preços menores, ou seja, fazer pesquisa antes de comprar, não chegar na primeira loja e fazer a sua compra. Agora, uma coisa que a gente sempre bate é que a pessoa procure não utilizar o cartão de crédito nesse momento, né? Porque o país está saindo da recessão, mas nós ainda estamos num quadro ainda preocupante, né? Então, os juros ainda do cartão de crédito são muito elevados, cheque especial também. Então, se a pessoa puder comprar à vista, é muito melhor, porque ela vai poder, inclusive, barganhar no preço, né, com o seu vendedor. Então, a orientação básica é essa, é pesquisar e evitar comprar no cartão de crédito. Essa foi a preocupação da Karina e da Rosana. Pesquisar e fazer uma reserva para as compras de dezembro.
a gente pesquisando, né, dá para ajustar as contas. Guardamos um dinheirinho aí que é para não faltar ninguém. Outra atitude comum é utilizar o 13º para comprar. Mas será que é correto? O ideal é que ela procure pagar dívidas caso tenha, né? Esse é fundamental, porque aí ela já entra um ano numa situação melhor, né? Se ela não tiver dívida, se ela puder fazer uma poupança, é muito importante também, porque o ano já entra com várias dívidas, né? Tipo IPTU, IPVA, a escola das crianças, material escolar. Então isso tudo a pessoa já tem que se programar para que o ano seja mais tranquilo. O pequeno Gabriel estava querendo ganhar uma bicicleta desde julho. Porém, a sua mãe preferiu esperar o momento certo para dar o presente. Ele vem me perturbando desde a semana passada. Mamãe, eu quero a bicicleta, eu quero a bicicleta. Eu falei, tá, vou levar a bicicleta para ti. Aí hoje eu trouxe ele para comprar a bicicleta, o preço muito bom, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque essa crise, né? Mas quando a gente tiver um dinheirinho extra, a gente tem que comprar, né? Principalmente para os filhos, né? Que precisa. E para a gente, lógico, né? Que a gente é mulher, a gente quer se aparecer, né? Cautela e planejamento são essenciais para que no fim do ano e de tudo, ninguém saia perdendo. Eu pesquisei bastante para encontrar alguma coisa bonita e com valor acessível. Todo mundo fica satisfeito. E embora o movimento de compras seja intenso, uma pesquisa do Sebrae aponta que o comportamento dos consumidores mudou neste Natal. A população está pensando mais na economia neste final de ano para não começar 2018 com muitas dívidas. A população também está esperando a segunda parcela do 13º para ir às compras, de fato. Outra novidade apontada pelo estudo é que os consumidores diminuíram a quantidade de presentes de 5 para 4. E segundo especialistas, é importante poupar pelo menos de 20% do dinheiro recebido para funcionar como uma reserva financeira. Nesse sentido, as chances de entrar no novo ano já com empréstimo ou sem dinheiro diminuem. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Belém, a previsão para quarta-feira é de chuva a qualquer hora do dia. Durante a tarde, o sol deve aparecer, mas entre nuvens. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, durante todo esse mês devem ocorrer chuvas e com grande intensidade em toda a região metropolitana. Para quarta-feira, a temperatura varia entre 25 e 30 graus. Em Cametá, Nordeste paraense, a previsão também é de chuvas durante toda a quarta-feira. Essa previsão deve se estender durante todo este final de semana e começo da próxima semana. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 25, com máxima podendo chegar a 31 graus. Já em São Miguel do Guamá, também no Pará, a previsão é de céu encoberto às primeiras horas da manhã e chuvas durante a tarde e começo da noite. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. O prazo para os contribuintes com débitos fiscais negociarem com descontos especiais de até 80% sobre multas e juros encerra no próximo dia 22. O desconto é válido para todos os impostos municipais e autos de infração. O prazo para negociar não será prorrogado e basta acessar o site da Secretaria Municipal de Finanças ou procurar uma das unidades de atendimento. E agora você acompanha boas ideias para ornamentar a sua casa para esse período natalino. Olá, meu nome é Pamela de Oliveira, eu sou artesã da empresa Magnólias Arte Decor. Hoje, a nossa dica, vamos ensinar a fazer a bolinha de Natal para a sua árvore ficar mais linda possível. Hoje vamos precisar tecidos, qualquer estampa natalina ou a estampa que você preferir, linha metálica, um lacinho, um arame, uma mini flor decorativa,
Uma cianinha você pode encontrar com esse nome, ou galão também, e uma bola de isopor de 60 milímetros e um estilete. O primeiro passo é pegar a bolinha e fazer com o estilete uma pequena fenda, abrindo a bola dessa maneira. Depois de fazermos a fenda, vemos que a bola fica assim, com esses gomos. E é daqui que vamos tirar o molde do tecido que vamos usar. Agora, nós pegamos o tecido e colocamos aqui. E com a ajuda do estilete, dessa maneira. É importante cortar o tecido um pouco maior que o gomo que vai ser feito, para que ele não repuxe. Depois que terminamos de colocar todos os tecidos, a bola fica dessa maneira aqui. Essa aqui é a verde, que é uma outra opção para o seu Natal. Agora, para escondermos essa abertura que fica aqui, dessa maneira. Agora, para escondermos isso aqui, pegamos o laço, colocamos um pouco de cola atrás, colamos bem
E essa foi a nossa bolinha de Natal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. E agora vamos falar de solidariedade. Funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, realizaram uma ação solidária em prol das crianças da Unidade de Educação Infantil Catalina 3. No total, 108 crianças de até 5 anos foram recebidas em uma manhã de brincadeiras, incluindo contação de histórias, a presença de Papai Noel. Funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, realizaram uma ação solidária com crianças da Unidade de Educação Infantil Catalina 3. A programação aconteceu no Aeroporto Internacional de Belém. Isso foi uma forma que a equipe encontrou de mostrar o nosso envolvimento com a população do entorno. É uma escola que já é alvo de algumas ações nossas relacionadas com segurança de voo, conscientização de não soltar balões, de não empinar pipas, etc. E quando chega no final do ano, a gente retribui a atenção que a gente recebe dessas crianças com esses presentes e também uma coisa que é bem interessante, que são kits de saúde dentária, que também servem, de alguma forma para colaborar com a saúde dessas crianças. E assim, para a nossa equipe é uma grande felicidade poder ver o sorriso dessas crianças ao serem presenteadas. As crianças receberam brinquedos. A doação foi uma iniciativa dos próprios funcionários da empresa que tinham como objetivo proporcionar um Natal mais alegre para os pequenos. Cada colaborador recebe através de um sorteio uma criança que vai ser presenteada. E aí a gente compra os presentes, acumula, e quando chega no dia de hoje a gente destina um pouco da nossa jornada de trabalho para receber as crianças e fazer a distribuição dos presentes. Eles também ouviram a história do soldadinho de chumbo. A escolha da história do soldadinho de chumbo foi para ensinar as crianças a inclusão social, a ensinar que não é porque o coleguinha tem uma diferença que ele deve ser excluído do grupo de amizade. Então, como está muito forte, muito latente isso hoje da gente socializar, fazer com que tenha essa aceitação, foi devido a isso que foi escolhida a história, para que desde pequenininho a gente já possa colocar no coração da criança de que não há diferença, independente de você ter um problema físico. A diferença ela tem que ser absorvida, ela tem que ser congregada. Então todas as crianças têm que começar a ter consciência disso desde cedo, e daí essa escolha. A galinha pintadinha fez a alegria da garotada. O momento mais esperado foi a chegada do Papai Noel com os brinquedos. João Augusto. Olha isso aí. O que foi que você pediu pro Papai Noel? Uma boneca. O Papai Noel acertou no presente? Sim. E agora vamos falar do Dia Especial em Família, que será realizado aqui pela Fundação Nazaré de Comunicação amanhã, dia 20 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã. E você pode participar do programa especial em família. Venha conhecer neste dia os estúdios da Rede Nazaré de Televisão e da Rádio Nazaré FM. Venha também conhecer apresentadores, produtores, repórteres e locutores. Um dia especial para você, membro da família Nazaré, e para você que assiste à programação dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. Unidos à família Nazaré, vamos confraternizar e ver de perto o resultado de sua contribuição. Estarão aqui também o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, os bispos auxiliares Dom Irineu Romã e Dom Antônio de Assis, os artistas Alcir Guimarães e Carlos Correia Santos, além dos grupos Yeshua e o canto do Padre Sidney. Um dia para, em família, ajudarmos os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém.
Venha, participe. Dia 20 de dezembro, aguardamos você aqui a partir das 8 horas da manhã. A Fundação Nazaré de Comunicação fica na Avenida Governador José Malcher, número 915, entre Doca e Van de Kolk. Mais informações pelo nosso WhatsApp, o número 988023444, ou pelo telefone da Família Nazaré, 4006-9211. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto com sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444 e sua foto será exibida durante o Nazaré Notícias. Projetos sociais que nascem dentro da igreja, iniciativas que dão oportunidades de aprendizado, crescimento e lazer. Vamos conhecer hoje o trabalho realizado pela Paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco, aqui em Belém. Bairro do Marco, um dos 10 mais violentos de Belém. Falta pavimentação, segurança, qualidade de vida na Baixada. Mas não faltam boas iniciativas para tentar mudar a situação de vulnerabilidade social que os moradores se encontram. Para dizer a verdade, são apenas gotas, de água pura, esperamos, na intenção e na vontade de influenciar principalmente a juventude, para ter uma alternativa a situações de risco que nós temos aqui, como o tráfico de drogas e a violência. Então, esses projetos, na verdade, eles querem dar ao nosso bairro uma perspectiva de esperança. A paróquia São Francisco Xavier, localizada na passagem Hortinha, é repleta de boas iniciativas. Por meio da pastoral social, a igreja realiza cursos profissionalizantes para os moradores do bairro. A pastoral social dentro da paróquia ela tem a finalidade de juntar o povo da paróquia, melhorando a condição de vida de cada um, através de ações como cesta básica, cursos de artesanato, cursos de eletricidade, cursos de hidráulica. Um deles é o de artesanato, em parceria com o programa Senac Gratuidade. A gente atende justamente aquelas pessoas que não têm condições de ir até o Senac pagar um curso, então o Senac vem até a comunidade. No curso de artesanato, 25 mulheres tiveram a oportunidade de aprender um novo ofício. Sou manicure, faço unhas, já trabalhava com artesanato nas unhas, aí eu decidi fazer o curso. Uma fonte de renda e aprender a montar empresa, essas outras coisas que o Senac ensinou. Então a gente vai, daqui para frente, quem sabe, uma fonte de renda melhor. Era um sonho que eu tinha, uma vontade de pintar. E foi agregado, e eu consegui aprender a pintar, agregado com outras artes que eu também tenho, como bordado, enfim. Foi muito bom que eu aprendi muita coisa, eu não tinha noção nenhuma de pintura. Hoje eu tenho. Os projetos sociais alcançam todas as faixas etárias. O de jiu-jitsu, por exemplo, é destinado para pessoas a partir de 5 anos de idade. Nós começamos com 20 crianças e 10 adultos. Hoje nós temos em base 23 crianças e quase 30 adultos, entre jovens e adultos. E dentre disso, a gente começou somente como para tirar as crianças da rua. E hoje nós já temos atletas. Nós já participamos de 3 competições e a gente tem uma porcentagem de 80% de medalha. Hoje a gente vê um fruto muito grande de ver melhoras dentro da escola, dentro de casa. O nome do nosso projeto é Missão Jitsu, missão de evangelizar através do jiu-jitsu, é o que a gente faz. O Gustavo tem 8 anos e em apenas 7 meses de esporte já é medalhista. O menino me deu uma gravata e perdi, eu ganhei uma medalha de bronze. Mas Gustavo ganhou muito mais que uma medalha.
Sua mãe conta que o esporte trouxe aprendizados e evolução diária. Tem ajudado principalmente na escola, porque e na casa também que ele é um menino muito ativo, ele gosta de vir, quando chega na segunda-feira, ele, mãe, hoje tem jiu-jitsu? Tem, então aí eu digo, só vai se estudar, e ele vai, faz o TV do colégio, aí vai dormir, aí quando dá umas 4h30, mamãe, eu vou pro jiu-jitsu, e aí isso vai incentivando ele, largou mais negócio de jogos, negócio de videogame, celular, foi largando mais, e deixou de ser mais mal criado, que ele era bastante tolo, também brigava com a irmã, e parou bastante. Ele melhorou muito, ele parece que foi para crescer mais um pouquinho. Disciplina, educação, respeito, essenciais para o jiu-jitsu, necessários para a vida em sociedade. A questão muito forte mesmo é da socialização e encaminhar, tirar essas crianças da rua, porque a gente vê que a criminalidade está muito grande, isso daí já está bastante batido. A gente sabe que onde o Estado não chega, alguém tem que tomar uma atitude. A criança aqui, ela chega de uma forma não disciplinada, né? Às vezes não tem essa disciplina dentro de casa e acaba sendo disciplinada aqui e leva essa disciplina que aprende aqui no dia a dia para suas casas, para seus colégios. Então, é uma formação de cidadão mesmo. Um dos projetos realizados pela Pastoral Social é a Árvore da Esperança, que funciona como uma forma de arrecadar alimentos a serem doados para as famílias da comunidade. Aqui, o doador escolhe uma miniatura de São Francisco de Xavier para poder trazer um alimento. Ele pode deixar já na próxima missa. E ela funciona como um lembrete para a população, né, para os paroquianos. Com essa árvore aí, depois que nós conseguimos montar essa árvore e colocar dentro da paróquia, nós conseguimos trazer cestas básicas para em torno de 80 famílias dentro da paróquia. E nós fazemos isso, né, dentro da campanha Belém Casa do Pão, dentro dessa campanha, só que nós fazemos o ano todo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e eu espero você amanhã no programa especial em família, aqui a partir das 8 horas da manhã. Até lá!